O Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre que fundamentemos nossa fé. Sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra baseiam-se todos em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são abundantes. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Como hei de saber qual é o caminho verdadeiro? Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear sua fé. A palavra de Deus, como o caráter de seu autor, apresenta mistérios que não podem ser nunca perfeitamente compreendidos por criaturas finitas. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios demasiadamente profundos para serem explicados ou mesmo cabalmente compreendidos pelo espírito humano. Não temos, porém, motivos de duvidar da palavra de Deus, pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Estamos no mundo natural, continuamente cercado de mistérios que não podemos penetrar. Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Encontram-se por toda parte maravilhas que escapam à nossa percepção. Deveríamos, então, surpreender-nos ao verificar que no mundo espiritual existem também mistérios que não podemos sondar? Toda a dificuldade jaz na debilidade e estreiteza do espírito humano. Deu-nos Deus, nas Escrituras, suficientes provas de seu caráter divino e não devemos duvidar de sua palavra, pelo fato de não podermos penetrar todos os mistérios de sua providência. A Bíblia revela a verdade de maneira tão simples e com tão perfeita adaptação às necessidades e anseios do coração humano, que tem inspirado admiração e encanto aos espíritos mais cultos, ao mesmo tempo que habilita o humilde e ignorante a discernir o caminho da salvação. Reconhecer que nos não é possível compreender plenamente as grandes verdades da Bíblia é simplesmente admitir que a mente finita é incapaz de abranger o infinito, que o homem, com seu limitado conhecimento humano, não pode entender os desígnios do onisciente. É justo examinar cuidadosamente os ensinos da Bíblia e descobrir as profundezas de Deus, até onde nos são reveladas nas Escrituras, ao passo que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós. Caso fosse possível a seres criados atingir a plena compreensão de Deus e suas obras, então, havendo chegado a esse ponto, não haveria para eles nada mais a descobrir quanto à verdade, nenhum progresso no conhecimento, nenhum desenvolvimento de espírito ou coração. Deus deixaria de ser supremo e o homem, havendo atingido o limite do conhecimento e das realizações, cessaria de progredir. Graças a Deus que não é assim. Ele é infinito, nele se acham todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Só nos é possível chegar a compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito pela qual ela foi dada. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, porque o Espírito
penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Caso não queiramos que as Escrituras se fechem ao nosso entendimento, de modo que as mais claras verdades deixem de ser compreendidas, devemos ter a simplicidade e a fé de uma criancinha. Estar dispostos a aprender, buscando o auxílio do Espírito Santo. A consciência do poder e da sabedoria de Deus e de sua incapacidade para lhe compreender a grandeza deve inspirar-nos humildade e devemos abrir sua palavra com reverência, como se entrássemos à sua presença, com santo temor. Ao lermos a Bíblia, a razão deve reconhecer uma autoridade superior a si própria e o coração e a inteligência se devem curvar perante o grande Eu Sou. Há uma prova que está ao alcance de todos, tanto do mais culto como do mais iletrado, e esta é a da experiência. Deus nos convida a verificar por nós mesmos a veracidade de sua palavra, a fidelidade de suas promessas. Ele nos convida, provai e vede que o Senhor é bom. Em lugar de confiar nas palavras de outros, devemos provar por nós mesmos. Ele afirma: pedi e recebereis. Suas promessas serão cumpridas, nunca falharam. Isso jamais acontecerá. E à medida que nos aproximarmos mais de Jesus e nos regozijarmos da plenitude de seu amor, nossas dúvidas e obscuridades hão de desaparecer ante a luz de sua presença. Diz o apóstolo Paulo que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E todo aquele que passou da morte para a vida é capaz de confirmar que Deus é verdadeiro. Pode testificar: necessitava de auxílio e encontrei-o em Jesus. Toda necessidade foi suprida, a fome de minha alma foi satisfeita. E agora a Bíblia é para mim a revelação de Jesus Cristo. Perguntais: por que creio em Jesus? Porque é para mim o divino Salvador. Porque creio na Bíblia? Porque achei que ela é a voz de Deus falando à minha alma. Podemos ter em nós mesmos o testemunho de que a Bíblia é verdadeira, de que Cristo é o Filho de Deus. Sabemos que não temos estado a seguir fábulas artificialmente compostas. Pela fé, podemos olhar o porvir e apegar-nos à promessa de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual, unido às faculdades humanas às divinas, e pondo toda a capacidade da alma em direto contato com a fonte da luz. Podemos alegrar-nos no fato de que tudo o que nos tem causado perplexidade nas providências de Deus nos ficará patente então. Coisas difíceis de compreender hão de ser explicadas e onde nossa mente finita só descobria confusão e truncados desígnios, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Nós agora vemos a Deus por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12.